Bom dia, bom dia. Eu vou falar um pouco de uma curiosidade que poucos falam. Eu gosto muito da história de Dom Macedo e eu tenho trocado ideias com alguém que para mim é uma enciclopédia viva, né, que é o Barreto. Barreto, eu não sei, me pergunta o nome dele, é o meu amigo, mas me pergunta o nome dele, que eu não conheço. Não sei, o popular Barreto, é o filho do primeiro prefeito de Dalmacedo Costa, o saudoso Eudaldo Pio Barreto. Como todo mundo sabe, a nossa cidade foi emancipada em 1962, mas o que pouco sabe é quem foi os personagens principais dessa história e as curiosidades, né, que realmente enfatizaram para que em 4 de abril de 62 essa cidade fosse emancipada. Sem esses personagens, ela, ela seria emancipada certamente depois, mas nessa época ela não seria emancipada. Pois bem, quando o general Juraci Montenegro Magalhães se torna governador, que é de 58 a 63, ele, ele decidiu, né, observando a arrecadação estadual, decidiu que se emancipasse várias cidades do município, quanto mais, ou do estado, quanto mais cidade emancipasse, melhor seria para a para o FPM, que seria uma divisão, em vez de só para São Felipe, né, aí tinha os repasses federais, aí vinha para Dom Macedo Costa, ia para outra cidade, para outra, e terminava todo mundo ganhando. Para Dom Macedo Costa não, porque Dom Macedo Costa não existia no cenário. E então o governador, o general Juraci Montenegro Magalhães, que diga de passagem que não era baiano, era cearense, ele abriu um precedente para que emancipar várias cidades, inclusive cidade próxima, como Muniz Ferreira e outras cidades, né? Para emancipação. Aí juntou-se o útil ao agradável. A nossa emancipação só foi possível por dois personagens naquela época. O José Humberto de Souza Barreto, que era um grande empresário na época, inclusive o seu filho é meu vizinho, José Humberto de Souza Barreto, e o governador, não, e o prefeito de São Felipe, que diga-se de passagem que não era de São Felipe, ele era de Castro Alves. Acredito que quem trouxe ele para São Felipe foi o tio-avô do doutor Eduardo Aguiar Moura, que trouxe ele para São Felipe. E quando o Juraci Montenegro Magalhães abre esse precedente para emancipar várias cidades, visando essa arrecadação federal, o que é que ele faz? Aqui em Dom Macedo Costa, o prefeito de São Felipe, ele perdia. Principalmente porque tinha uma localidade aqui, a localidade no caso do Jacarandá, a localidade do Jacarandá, que era muito forte contra ele. Então ele perdia muito. Quando surgiu a possibilidade de emancipação de uma cidade, ele disse, pronto, eu vou emancipar Dom Macedo Costa e vou ficar livre, porque lá eu perco o voto lá. Então, emancipar para ele seria uma forma de se livrar da oposição. Então, vou emancipar a cidade, porque pelo menos na eleição eu não tenho essa preocupação, porque lá eu perco. E o que é que ele faz? Ele faz um projeto, né, exatamente por causa da questão do Jacarandá, ele faz esse projeto e encaminha para a Câmara. E a Câmara, ainda hoje tem muitos projetos que muitos vereadores sequer leem. Né? E os vereadores sequer leem um projeto e aprovaram o projeto. Né? E aprovaram o projeto. Quando perceberam, já era tarde demais, já tinham assinado o projeto, já tinha passado. E ele pega esse projeto e encaminha para a Assembleia Legislativa. Quando esse projeto chega na Assembleia Legislativa, aí surge uma outra figura. O deputado estadual, o ACM, Antônio Carlos Magalhães, que era a oposição. Então, Antônio Carlos Magalhães diz assim, esse projeto não vai passar. Então, a cidade não seria, se dependesse de Antônio Carlos Magalhães, essa cidade não seria emancipada em 4 de abril de 1962. Aí surge, o primeiro personagem foi Gumecino Ferreira, que tentou, que
lutou, inclusive comprou o prédio da prefeitura, onde hoje é a prefeitura nova, que vai inaugurar agora sábado. Ali era um casarão antigo, que foi comprado por esse Gumercindo Ferreira, preparando tudo já para a emancipação da cidade de Dom Macedo Costa, que ele queria ficar livre de todo jeito, até a sede para a prefeitura ele comprou. Só quando chega o projeto lá, o Antônio Carlos Magalhães disse, não, não vai passar. E ele era muito forte. Aí é que entra o segundo personagem muito importante na época para a emancipação política. Na verdade, a última palavra foi dele, José Humberto de Souza Barreto, que é conhecido como seu Zeca, José Humberto de Souza Barreto, e ele liga para o Antônio Carlos Magalhães, que ele era um fazendeiro, né, de nome aqui na cidade, o mais rico da cidade da época, e ele liga para o Antônio Carlos Magalhães, como ele tinha essa aproximação, e ele diz, olha, se você barrar esse projeto de emancipação, eu vou sair do partido. Então, o Antônio Carlos Magalhães, para não perder esse apoio tão importante de José Humberto de Souza Barreto, seu Zeca, aí ele esquece, né, de tentar barrar esse projeto na Assembleia Legislativa. Então, a cidade foi emancipada. Então, Gumercindo Ferreira tentou emancipar, fez isso para se ver livre do Dom Macedo, né? Antônio Carlos Magalhães tenta barrar, mas seu Zeca Barreto, José Humberto de Souza Barreto, é quem realmente tem poder no momento para dizer, se você barrar, eu, né, saio do partido. E ele não barrou. Então, são curiosidades da história de Dom Macedo Costa. Pense nisso.